Boa tarde, colegas internautas do YouTube, Facebook e Twitter. Continuando nossas exposições semanais, agora no domingo. Geralmente nós fazemos sábado e domingo, o terceiro domingo do tempo comum. Vamos fazer um complemento da exposição passada, como nós falamos do Brasil, situação do Brasil pós-eleição. Nós conclamamos para unidade. Mas, parafraseando o Conselho Vaticano II, nós somos católicos, né? Unidade é na diversidade. Tem de reconhecer as diversidades que existem. Não unidade, dando um apoio incondicional ao governo Lula aí, tem de criticar o que ele tem de errado, né? Mas procurar ver os caminhos institucionais para a solução dos problemas, que não a solução violenta ou a ruptura democrática. Essa é a nossa visão, e é uma visão que acompanhou os Estados Unidos muito tempo, e os Estados Unidos cresceu muito, apesar de ter crises sérias, inclusive uma guerra civil, talvez por isso, né? O Brasil não passou por uma guerra civil, muita gente quer que passe, mas não é fácil. Muitas vezes fala da boca para fora, em golpe de Estado, tudo, né? Mesmo os golpes de Estado morre muita gente que vai contra, né? E as coisas, elas geralmente desmingolam e voltam. Esse não é o caminho. Mas também não é o caminho de uma adesão incondicional e passar por cima dos problemas que há. Nós já criticamos, assim, dos dois lados, né? Lula tem de entender os militares têm de entender o novo governo. Ele fez uma troca até. O militar deu uma declaração que nos Estados Unidos é o normal, né? Até nesse último conflito que teve agora, os Estados Unidos, os militares não interviram. O Trump, segundo a notícia que tem, chegou a tentar falar com os militares para intervir, né? Ele falou, não, isso aí é assunto civil, vocês resolvam. E esse novo comandante já tinha dado uma declaração mais ou menos nesse sentido. Tem de respeitar o resultado das eleições, né? E qualquer mudança é para ser na próxima eleição, mas não implica também em aceitar tudo, né? Tem problemas muito sensíveis mundo afora, e agora do lado conservador, né, que Lula tem de ter mais atenção, principalmente na área de costumes. Tem de ser bem firme na questão do combate à violência e ao preconceito, a violência em geral, inclusive doméstica, de gênero, mas também e combater também, do outro lado, a violência, por exemplo, dos marginais, né? Tem que ter uma atuação dura contra os marginais cometem crimes cruéis, tem de mostrar esse outro lado. E outra coisa, um compromisso de campanha dele, né? Que ele se comprometeu a não propor e não mudar a agenda de costume. Agora o Congresso é independente, depende dele, né? Então ele tem de manter esse compromisso dele, né? Inclusive, essa agenda de costumes é um muito sensível que no mundo afora está tendo reviravoltas, né? Ontem mesmo na Espanha, não foi esse o motivo, mas tem
muitas vezes ali, porque foi uma movimentação grande em Madrid de direita contra o governo de esquerda num país mais ou menos mais estável que o Brasil, né? Na França, pouco tempo atrás, teve um movimento muito forte de contra essa questão do aborto. Nos Estados Unidos tem um movimento anti-aborto muito forte, então o governo não pode se adentrar nessa área de costume, além de tudo, porque foi um compromisso dele. E não é uma discussão simples de se fazer. Religiosamente, a maioria totalmente contra algumas posições, né? Não se pode, de um lado, favorecer a violência contra homossexuais, pressionar a mulher, tudo, né? Mas de outro tem de ver essa questão de que muitas vezes essa proposta de liberação geral, além de causar certo tumulto, ainda pode aumentar mais a violência, né? As pessoas ficarem muito ressentidas. Teria que haver uma certa consciência, tem de ter os dois lados e tentar o governo uma maneira de se apaziguar. Falando em movimento, na França já teve do lado da esquerda, na questão da Previdência, né, que lá está tendo uma resistência muito grande. Então o Lula já deu a sinalização, né, que nessa questão trabalhista ele quer dar uma certa mudança, né, das leis trabalhistas para tornar um pouco mais rígida. Ele tem de equilibrar isso também. Para ele fazer isso, se ele ficar em duas frentes contra a direita, na área social do trabalho e na área social dos costumes, duas áreas complexas, isso no mundo inteiro, ele, além ele ganhou uma margem apertada. Os integrantes do PT, e mesmo Lula, muitas vezes fala assim, como se tivesse dado uma lavada e está toda uma. Foi apertada a vitória. Ele tem de reconhecer isso, tem que saber trabalhar isso também para o bem da democracia, até do próprio governo dele. Tem que saber trabalhar. Ele é meio impulsivo, realmente parece um pouco Bolsonaro, é meio verborrágico, mas no outro sentido, fala, tem uma certa incontinência verbal, né? E fala coisas sem pensar, né? E pode causar algum tumulto, né? Então era isso que nós queríamos fazer, encerrando a nossa sessão de sábado, né, nesse assunto. Boa tarde.